Você já parou para pensar se os orcs possuem famílias? Será que eles podem ter filhos? Recentemente, esse tema ganhou bastante destaque por causa da série Os Anéis do Poder, que trouxe novos debates sobre a vida dos orcs na Terra-média. Afinal, essas criaturas nascem da Terra como vermes ou existe algo por trás da sua criação e reprodução? Será que existem orcs fêmeas? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. A origem dos orcs é envolta de muito mistério. Nós sabemos que eles foram criados por Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, como uma forma de zombar dos elfos. E isso leva muitos a acreditarem que eles não se reproduziam como seres normais. E inicialmente, Tolkien sugeriu que Morgoth simplesmente criou os orcs, mas ele posteriormente descartou essa ideia, afirmando que apenas Ilúvatar, o criador, tinha o poder de gerar vida do nada. Sabendo disso, surge também a teoria de que os orcs são uma versão distorcida dos elfos, capturados e corrompidos por Morgoth. Se os elfos se reproduzem de forma tradicional, então é possível que os orcs sigam a mesma lógica biológica. Mas para que eles consigam se reproduzir, precisava também existir orcs mulheres. E é aí que surge uma outra pergunta: existe ou não existe orcs femininas? Bom, se os orcs são uma versão corrompida dos elfos, então devem existir orcs masculinos e femininos, do mesmo jeito que existem elfos masculinos e femininos também. No Silmarillion, Tolkien menciona que os orcs tiveram vida e se multiplicaram à maneira dos filhos de Ilúvatar, o que reforça a ideia de que eles se reproduzem como elfos e homens. Então sim, deve existir orcs femininas e eles devem se reproduzir normalmente. Tem uma outra teoria que sugere que as orcs fêmeas podiam simplesmente não participar das guerras, o que explicaria a ausência delas nas histórias. Talvez elas ficassem nas cavernas ou poços de lama, vivendo reclusas, focadas apenas na procriação da sua espécie. E isso não é algo muito absurdo, considerando a natureza sombria dos orcs e o fato de que o mundo de Tolkien é cheio de elementos fantásticos, como árvores falantes, dragões, águias e seres sem nomes que habitam a Terra-média. A ausência da referência a orcs femininas nos livros de Tolkien faz sentido, visto que ele raramente destacava a presença de mulheres, mesmo entre os homens e elfos, como nós podemos ver nas figuras de Elwin e Arwen. Mas tem muita gente que acha que não existe esse negócio de orc mulher ou crianças orcs, por exemplo. O que não é verdade, mas eu particularmente acho que muito dessa confusão é por causa do que nos é mostrado nos filmes de O Senhor dos Anéis, onde nós vemos os Uruk-hai de Saruman saindo de dentro dos poços de lama em Isengard. Então vamos falar um pouco sobre o porquê esses orcs nascem assim. Existem alguns orcs de Saruman que são, na verdade, cruzamentos de raças, os meio-orcs e meio-goblins criados por ele. Nós não temos muitos detalhes de como esses híbridos surgiram, mas a teoria mais aceita é de que Saruman forçou os Dunlendings a cruzarem com os orcs, criando uma raça de híbridos. E isso pode explicar personagens como o sulista de olhar astuto, que Frodo encontrou lá em Bree, descrito como uma figura de traços de goblins. Essa possibilidade levanta a questão de que, além de orcs femininas, também poderiam haver cruzamentos sombrios forçados, levando à criação de híbridos que serviam aos mestres do mal.
Nos filmes da trilogia de O Senhor dos Anéis, nós vemos os Uruk-hai criados por Saruman sendo retirados da lama, quase como se tivessem sido cultivados. Isso levantou outra teoria entre os fãs. Os orcs poderiam crescer de alguma forma mágica ou serem plantados em um solo especial. Saruman, ao criar os Uruk-hai, parece ter seguido esse caminho, mas Tolkien nunca esclareceu se isso envolvia magia, ciência ou uma combinação dos dois. Os filmes até mostram Gandalf mencionando que Saruman criou orcs misturando homens e goblins, como eu falei, para formar o seu exército digno de Mordor. Mas a maioria das pessoas só se lembra dos poços de nascimento de Isengard e esquece dessa outra parte da história. Com magia negra, Saruman cruzou orcs com gnomos. Ele está criando um exército nas cavernas de Isengard. Mas se você até agora não está convencido de que existem orcs fêmeas e que eles se reproduzem normalmente à maneira dos filhos de Eru Ilúvatar, então por que nós não perguntamos isso direto para Tolkien? Porque ele respondeu essa pergunta em uma carta. A palavra final de Tolkien vem de uma carta de 1963, escrita em resposta a uma série de perguntas. Nela, Tolkien afirma que devem ter existido sim orcs femininas, mas que raramente ou nunca as vemos, pois como as histórias se concentram nos orcs como soldados a serviços dos senhores do mal, nós não podemos aprender muito sobre a vida delas. Então, nós podemos deduzir que mesmo que as orcs femininas existissem, elas simplesmente não aparecem como um destaque nas histórias. Talvez por serem relegadas a papéis domésticos ou por serem tão parecidas com os machos que elas não faziam diferença nas batalhas. Em uma outra carta escrita em 1954, Tolkien evita chamar os orcs de completamente irredimíveis. Eles seriam os maiores pecados de Morgoth, abusos do seu maior privilégio, e seriam criaturas geradas pelo pecado e naturalmente más. Eu quase escrevi irredimivelmente más, mas isso seria ir longe demais. Ao analisar essa carta, nós podemos entender que Tolkien sugere que os orcs podem ser redimidos, mas nós nunca vemos exemplos concretos de orcs buscando redenção ou fazendo boas ações. Por que não comemos um pouco de carne? Que tal eles? Nos livros de O Senhor dos Anéis, nós vemos orcs falando sobre a possibilidade de viverem livres do controle de Sauron. Os orcs Shagrat e Gorbag já discutiram a ideia de escapar e tentar viver em algum lugar onde não precisassem se submeter a um mestre. Então isso mostra que mesmo eles estando sempre sob o domínio das forças malignas, alguns orcs poderiam, em teoria, querer algo diferente. E mesmo Tolkien dizendo que existe a possibilidade dos orcs não serem totalmente irredimíveis, nos livros eles são, em sua essência, criaturas de Morgoth e Sauron. Mas como parte do mundo criado por Ilúvatar, ainda existe uma fagulha de esperança, mesmo que nunca tenhamos visto essa redenção acontecer nas histórias. Agora, pensando na pergunta principal, os orcs possuem famílias? Se considerarmos que eles se reproduzem de maneira tradicional, então é possível que os orcs formem grupos familiares com machos e fêmeas e descendentes. Porém, ao contrário das famílias élficas ou humanas, que são baseadas no amor e na cooperação, as famílias orcs provavelmente seriam baseadas no medo, na violência e na submissão ao poder dos mestres sombrios. Nos livros nós vemos o Bolg, o filho de Azog, liderar os orcs em O Hobbit, e isso poderia indicar uma espécie de herança familiar entre os orcs, mas também pode ser uma figura de linguagem onde filho significa, na verdade, sucessor.
No final das contas, a reprodução dos orcs é um dos grandes mistérios do universo de Tolkien. Existem várias teorias, mas nenhuma resposta definitiva sem ser as cartas que Tolkien escreveu. O que sabemos é que os orcs, de alguma forma, continuaram a se multiplicar e espalhar a sua maldade pela Terra-média, ameaçando a paz e a prosperidade de todos. Uma última coisa que eu quero dizer é que os orcs, como descritos por Tolkien, o criador da obra, não são apenas vítimas de dominação, mas seres que, mesmo fora do controle de seus senhores, encontram prazer na violência e na crueldade. Então, mesmo que seja filosoficamente interessante imaginar orcs buscando liberdade, igual nessa série Anéis do Poder, se você é realmente fã do professor, na prática, essa ideia pode enfraquecer o impacto das ações malignas dos orcs, porque no fim, os orcs são criaturas de um mundo corrupto, que fazem o mal porque eles escolheram esse caminho, e não porque estão simplesmente sob o controle de um tirano. Eles sempre vão escolher servir ao mal. Eles não são feitos para comer. Mas e você? Você acha que os orcs possuem família? Ou você acha que eles são criaturas solitárias e sem laços? Me conte aqui nos comentários. E quanto às pernas deles? Eles não precisam delas. No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Vamos dividi-lo, só um pedacinho!